Irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por estar aqui convosco nesta manhã, por participar dessa festa, 31 anos de aniversário da igreja. É um privilégio estarmos aqui. Eu me converti fazem 16 anos, quase a metade do tempo que a igreja está firmada aqui nesse país. Parabenizo o pastor Fernando, a pastora Tereza, por esse tão belo trabalho que tem sido feito aqui. E que Deus continue abençoando a obra das suas mãos, em nome de Jesus, e prosperando cada vez mais. Rever também o pastor Adalberto, a pastora Anitta, é uma alegria revê-los aqui, né? E ser grato também ao Charles, a Miriam, que tem sido uma bênção na minha vida aqui. E o canal, como o pastor Fernando falou, de estarmos aqui. Deus abençoe esse casal e sua família. Eu trago-vos um abraço da igreja ali em Gaia, no Porto, bem como também da família que envia paz aos irmãos. Amém? Deus tem uma palavra para nós ainda. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Estava buscando de Deus uma palavra para nós esta manhã, e o Espírito de Deus conduziu-me a esta reflexão. Lucas 24, vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 16. Lucas 24, 13 ao 16. Vamos falar sobre o tema: quando os nossos olhos se fecham. Dentro desse texto, e também fazendo menção à motivação desses dias que a igreja tem recebido de Deus. Capítulo 24, verso 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Amém? Jesus havia ressuscitado, como o próprio texto afirma, e Maria, indo ao sepulcro para ungir o corpo do Mestre, como era o desejo do seu coração, com outra Maria. Ao chegar lá, a Bíblia diz que elas encontram um anjo que estava sobre a rocha que fechava a sepultura de Cristo. E o anjo pergunta-lhes, dizendo: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou, como havia dito. A Bíblia afirma que Maria, estando próximo ao jardim onde estava a sepultura, ela encontra um homem, pensando ser ele o jardineiro que cuidava do lugar. Dirige-se a ele e pergunta-lhe: onde colocaram, pois, o corpo do meu Senhor? Jesus volta-se para Maria, chama-lhe pelo nome e diz: Maria. E na mesma hora, Maria o reconhece. Ela se prostra e diz: Rabi. Ela o reconhece como o Senhor. Indo tocá-lo, ele diz-lhe: não me toques ainda, porque eu não voltei para o meu Pai, para o vosso Pai, mas ide aos meus discípulos e diga a eles que eu vou adiante deles para a Galileia. Maria então vai ao cenáculo e informa-lhes que havia visto o Senhor ressurreto. E posteriormente a esse momento do cenáculo, Jesus, ele vai ao caminho de Emaús, e a sua segunda ação após ressuscitar. Caminhando entre esses dois homens, a Bíblia diz que eles não o reconheceram. Eu estava refletindo esses dias sobre esse texto e perguntando-me por que esses homens que andaram com Jesus não o reconheceram, mas Maria o reconheceu de imediato. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa reflexão para nós esta manhã,
dentro da ótica que o ministério está seguindo esses dias. Observe que a primeira questão que faz fechar os nossos olhos, porque não somente eles podem ter tido os olhos fechados para não reconhecer Jesus, mas também nós, muitas vezes, na caminhada cristã, não o reconhecemos como de fato Ele quer se mostrar para nós. E observando o texto, eu encontrei algumas luzes nos versículos posteriormente que se seguem, que nos trazem alusão àquilo que pode muitas vezes fechar também nossos olhos para não vermos ou lidarmos com Cristo como Ele de fato quer lidar conosco. Deus, Ele quer relacionar-se com a sua igreja. Nós herdamos uma cultura grega que traz o conhecimento como a ênfase da vida, mas Deus, Ele quer muito mais que conhecimento acerca dEle. Deus quer intimidade com Ele, Deus quer relacionamento com Ele, e para que nós possamos sempre reconhecê-lo, precisamos ter relacionamento diário com Deus. A primeira questão está no verso de número 18. Um deles, chamado Cleopas, pergunta-lhe dizendo: és tu somente peregrino em Jerusalém, que não ouviu falar das coisas que nela aconteceram? A pergunta é: tu és o único peregrino? Tu és o único forasteiro em Jerusalém? Observe que ser forasteiro, ser peregrino nesta terra, é uma ênfase da Bíblia para toda a igreja. Nós fomos chamados para sairmos do Egito, que tipifica o mundo, ou vice-versa. Estamos indo para a Nova Jerusalém, que descerá do céu. Não chegamos lá ainda, isso quer dizer que estamos atravessando o deserto, porque a saída de Israel do Egito, a chegada em Canaã, tipifica a nossa trajetória com Deus. Estamos atravessando o deserto. Portanto, Deus deu-lhes uma ordem a Israel, que no deserto eles não deveriam construir casas fixas, e sim tendas móveis. Por 40 vezes as tendas foram armadas e desarmadas no deserto. Quando chegaram em Canaã, aí sim Deus lhes permitiu construir casas fixas de pedras, de madeira, porque ali seria a residência definitiva de Israel, a terra prometida. E isso fala conosco da mesma maneira. Eles olham para Jesus e perguntam: tu és o único peregrino? Cristo poderia lhes dizer: não, vocês também são peregrinos em Jerusalém. Vocês também estão de passagem em Jerusalém. No Salmo 119, versos 18 e 19, o salmista diz assim: desvenda, ó Deus, os meus olhos, para que eu contemple a maravilha da tua lei. E não te esqueças que eu sou peregrino e forasteiro na terra, portanto, não me ocultes os teus mandamentos. Observamos que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 8, do capítulo 11, do verso 8 ao 13, ele diz que Abraão, ele recebeu uma terra por herança, e saiu da sua terra para ir a uma terra que ele não conhecia. E a Bíblia diz que ele peregrinou, viveu em tendas, como Abraão, como Isaque e Jacó, porque ele aguardava uma cidade cujo fundamento não é terreno e cujo construtor é divino. E eles viveram peregrinando como forasteiros nesta terra. Em 1 Pedro 2,11, Pedro diz: rogo-vos, irmãos, que vos abstenhais dos prazeres da carne, como peregrinos e forasteiros que sois.
Observe que quando nós vivemos aqui na terra, a igreja, como se o céu não existisse, como se nós não fôssemos partir um dia, nós corremos sério risco de não influenciar o mundo a ir conosco. Porque de fato, muitas pessoas desse mundo, principalmente da região que a igreja está plantada aqui em São Francisco, tem casas boas, casas caras, mansões à beira da praia, imóveis caríssimos, e eles não se interessariam por outra morada aqui nesta terra que não fosse a que eles têm. Mas quando nós, como igreja, proclamamos a eles que há uma morada eterna, há uma morada muito mais valiosa, onde vamos passar não 60, 50 ou 70 anos, mas toda a eternidade, aí a igreja influenciará muito mais aqueles que estão lá fora. Peregrinos. Jesus, em João 14, 1 ao 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: eis que vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu mesmo voltarei, não para ficar aqui, mas para vos buscar, porque aonde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Quando Paulo escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, Paulo afirma sobre isso. Ele diz que assim como Deus ressuscitou a Cristo dos mortos, também ressuscitará todos aqueles que creem em seu nome. Os que estiverem vivos serão arrebatados, e os mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Diga para o seu irmão, se você puder, você está aqui de passagem, tá? Somos peregrinos, estamos caminhando, mas nossa pátria não é esta. Quando a igreja se enraiza, ela perde a esperança do céu, faz projetos terrenos, projetos passageiros e não projetos eternos. Precisamos proclamar lá fora que há uma morada eterna, caminhamos para lá, o fim está próximo, Jesus está voltando e nós estamos voltando para casa. Aleluia, bendito seja Deus. Segunda verdade está no verso de número 19, que o Espírito ministrou ao meu coração. Cristo perguntou: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e poderoso diante de Deus e de todo o povo. Ele pergunta quais coisas? Ele diz: as que dizem respeito de Jesus de Nazaré, profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras. A leitura que eles fazem de Jesus não é a leitura fiel que ele gostaria que eles fizessem. Todas as vezes que nós, como igreja, enxergamos a Jesus somente como profeta, poderoso em obras e em palavras, nós perdemos a verdadeira ou principal essência da vinda de Jesus. Ele não veio para ser profeta, embora o fosse. Ele não veio para fazer milagres, embora tenha feito muitos. Ele não veio para trazer palavras doces e de esperança. Ele veio para perdoar os pecados dos homens. Ele veio para restabelecer o caminho do Éden, o caminho de volta para Deus.
Quando Adão e Eva pecam no Éden, Deus coloca um querubim à porta oriental e uma espada de fogo flamejante que revoava-se a árvore para impedir que o homem encontrasse de volta o caminho para a árvore da vida. A palavra caminho ali é derek em hebraico. Jesus chega em João 14,6 e diz: eu sou o caminho. É a mesma ênfase. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Os judeus antigos, eles colocaram nas 3 cortinas do tabernáculo, do templo e lugar santíssimo nomes. O nome da primeira cortina, o primeiro véu, era caminho. O segundo véu, que dava acesso ao lugar santo, era verdade. O terceiro véu, que dava acesso ao lugar santíssimo, era vida. Jesus está dizendo: eu sou a primeira cortina, eu sou a segunda cortina, eu sou a terceira cortina, e quem passar por mim chegará diante de Deus no céu. Aleluia. A igreja não pode contentar-se em vir a cultos buscar profecias, embora edifiquem-nos. E eu fiquei feliz com o testemunho do amado que louvou aqui nesta manhã. Eu senti a graça de Deus, viu, na sua vida, uma bênção muito forte. A igreja não pode ser motivada apenas por palavras de autoajuda. A Bíblia não é livro de autoajuda. A Bíblia é o livro da nossa alma, que nos leva de volta à presença do Criador e nos faz voltar para Deus. Profeta, engraçado, Jesus chega em Mateus 16, em Cesaré de Filipe, e pergunta: que dizem os homens que eu sou? Eles dizem: uns dizem que tu és Elias, profeta. Outros, Jeremias, profeta. Outros, João o Batista, profetas. Cristo pergunta assim: tudo bem, eles não me conhecem, não sabem de onde de fato eu vim, não sabem de fato quem eu sou, mas vocês que andam comigo, vocês que conhecem a minha origem, quem eu sou para vocês? Pedro dá um passo e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não é profeta somente, tu és o Filho de Deus. Ele fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está no céu. Em Mateus 11, João o Batista está preso em Maqueiro, a prisão de segurança máxima, e ele envia 2 discípulos a Jesus. A missão qual era? Pergunta a ele se de fato ele é o Messias que havia de vir, ou havíamos de esperar outro. Porque eu preguei que ele vinha como profeta também. Eu preguei que ele vinha trazendo com o machado posto à raiz das árvores, que ele vinha limpar a eira do Senhor. Mas eu estou ouvindo falar que ele come com pecadores, conversa com prostituta. Que história é essa? Manda perguntar se é ele mesmo. E eles vão, e nem chegam a perguntar. Quando chegam lá, Jesus fala assim: vem cá vocês dois, volta para João e diz a ele o seguinte: que se cumpre sobre mim o que eu li ali, falei em Lucas 4, 18 e 19, acerca na sinagoga de Nazaré, quando eu li o profeta Isaías 61, e cumpriu sobre mim. Então diga a João o que vocês ouvem e o que vocês veem. Diga a João que os cegos estão enxergando. Diga a João que aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Diga a João que os mortos estão sendo ressuscitados. E diga a João também que bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Muitas vezes nós queremos o Jesus profeta, queremos o Jesus com boas palavras, mas não queremos o Jesus que nos salva.
O mundo não precisa de profetas, o mundo precisa de um Salvador. São Francisco não precisa de boas palavras, porque os ricos, aqueles que têm uma boa vida, claro que não são todos, eles já têm o seu conforto próprio em sua alma, a sua riqueza, o seu conforto, o seu dinheiro, o seu bem. Eles precisam de palavras de vida eterna. Aleluia! Em João capítulo 8, Jesus fez um dos mais difíceis discursos do seu ministério, capítulo 6, e ali ele diz que ele era o pão da vida, que quem não comesse da sua carne nem bebesse do seu sangue não tinha vida em si mesmo. A Bíblia diz que a partir daquele discurso duro, muitos dos seus discípulos não andaram mais com ele. Jesus olhou para os 12 e falou: e vós também quereis deixar-me? Pedro mais uma vez se adianta e fala assim: para quem iremos nós? Gamaliel é inteligente, mas tem palavra só terrena. Os filósofos da Grécia estão todos inteligentes, mas é só filosofia grega. Só tu tem palavras de vida eterna. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, para crescer, para avançar, ela precisa levar lá fora palavras de vida eterna. Houve um tempo, dizia-se algumas décadas atrás, não alcancei esse tempo ainda, que eu não era crente, diziam-se que evangelho é para pobre, quem ganhava mal, morava longe e se vestia mal. Era assim. Hoje não é mais assim. Hoje há em nossas igrejas doutores, juízes, advogados, pessoas ricas, bem-sucedidas. Como pregar para pessoas ricas lá fora que Deus resolve problemas financeiros? Elas não têm, na maioria delas. Então não é atrativo para elas isso. Como afirmar ou chamá-las para a fé, dizendo que Cristo resolve problemas familiares em que a sociedade que nos cerca está bombardeando a família em seu conceito original, destruindo a família, e muitos não estão nem aí para isso. Mas quando nós pregamos dizendo que Jesus, ele veio salvar o perdido, perdoar os pecados da humanidade e dar-lhes a esperança da vida eterna, as coisas mudarão na mente deles. Nós precisamos ver ao Senhor muito mais que um profeta. Interessante é que muitos milagres que Cristo fez na Bíblia, ele fez para autenticar a sua identidade messiânica, como Messias que viria para morrer como um cordeiro e levar sobre si o pecado de muitos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que uma mulher que tinha 12 anos padecendo com fluxo de sangue, vai até ele, e ela vai dizendo assim: se eu tão somente tocar-lhe na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela vai, toca-lhe. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Eles dizem: mestre, a multidão te oprime. Como vamos saber quem especificamente? Olha o povo que está ao teu redor. Ele diz: alguém tocou-me diferente, porque de mim tirou o poder. Essa mulher, esse milagre, olhe quantas pessoas estavam ali que certamente tinham alguma enfermidade. Muitas. Mas esta mulher conhecia a identidade messiânica de Cristo, porque ela conhecia a profecia de Malaquias 4:2, que diz: e para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em sua orla. A nossa tradução diz: cura ou salvação em suas asas. Orla ou orlas, canfei, em hebraico, como está ali em Malaquias 4:2, fala daquelas franjas chamadas tzitzit nos chales dos judeus.
A tradição rabínica afirmava que somente no Messias esse tzitzit traria cura para quem tocasse nele. Esta mulher sai de casa entendendo: ele é o Messias, eu tenho visto, ouvido dele, só pode ser o Cristo. Então Malaquias disse que na orla do seu manto tem cura, então eu vou tocar lá e vou ser curada. E na hora que ela toca nele, ela é curada. Jesus tem cura para a doença da alma, para doenças físicas. Ele tem cura para o problema do mundo, e nós temos ciência disso. E ela vai e toca, e ela é curada. Em Mateus 9 ainda, em Mateus 12, temos um caso interessante. Já estou caminhando para o final. Há um moço na sinagoga que ele está com um espírito de cegueira e de mudez. Jesus expulsa o demônio e ele começa a falar. Alguns dizem assim: nunca se viu em Israel tal coisa. Em Mateus 12 o milagre é igual, mas o povo fala mais um pouco, diz assim: nunca se viu em Israel tal coisa, porventura não será ele o Messias? Por quê? Porque a tradição dizia que somente o Messias teria autoridade para expulsar um demônio de alguém mudo. Porque no contexto judaico, para expulsar um demônio tinha que saber o nome dele, porque quem chama pelo nome exerce autoridade. Deus chama Adão e fala: Adão, você vai governar sobre os animais, portanto, dê nome a eles. Porque se chamar pelo nome, ele tem que obedecer. Adão dá nome a cada um dos animais, os mais ferozes, para que o obedecessem. Adão dizia: leão vai, o leão vai, leão vem, o leão vem. Autoridade. Ele chega e expulsa um demônio que não pode, que o homem não fala, é mudo. E quando ele expulsa, o povo se maravilha e diz assim: nunca aconteceu isso aqui. Será que ele não é o Messias? Porque diz os antigos que o Messias é o único que expulsará um demônio de um mudo. E ele faz isso. Ele chega em Gadara, em Lucas capítulo 8, e pergunta ao endemoniado, aos demônios: qual é o teu nome? Os demônios bancam de esperto, falam assim: não vamos dizer não, somos muitos, descobre aí para ver. Ele fala assim: com nome ou sem nome, sai dele agora. E eles saem. Ele é o Messias. Os milagres que ele fez, muitos deles autenticam a sua messianidade. Ele veio para aqueles que precisam e creem em seu nome. E quando nós identificamos quem de fato ele é, poder maior vem sobre nós. Sabe por que a igreja não tem tanto poder em nossos dias? Porque estamos interessados nas palavras do homem que tem palavras boas. Estamos interessados na profecia